essa oportunidade de estarmos aqui para juntos meditarmos um pouquinho na palavra de Deus e nos prepararmos também para a ceia de logo mais à noite. Amém? Como é um culto, é um jejum de Santa Ceia, eu sempre medito nas propriedades do sangue de Jesus. Eu sempre gosto de, nas minhas meditações, dar uma aplicabilidade prática daquilo que Deus já me ensinou. Algumas pessoas não gostam, mas eu acho que Deus, como na Bíblia fala, que a natureza proclama a glória de Deus, eu particularmente vejo Deus em tudo. Tem uma canção antiga da Cristina Mel, não sei se os irmãos se recordam ou se já ouviram, que fala: a emoção que estou sentindo, eu vejo a mão de Deus. E aí vai falando dos princípios e tudo, a gente enxerga a mão de Deus. A gente enxerga os propósitos de Deus. E quando me vem a oportunidade de falar dentro do jejum da Santa Ceia, eu gosto muito do corpo de Cristo. Isso é, eu gosto de pensar naquilo que eu busquei em conhecimento e dentro da palavra de Deus também. Eu gosto de comparar, eu gosto de fazer um paralelo, porque eu vejo, se o corpo foi criado por Deus, as leis físicas foram criadas por Deus. O Márcio uma vez trouxe uma palavra aqui da fornalha ardente e ele falou das propriedades químicas e físicas do fogo dentro daquela palavra. Eu achei o máximo, eu gosto assim. Então, assim, cada um tem o seu papel dentro do reino de Deus. Eu acho que o meu ministério seria esse, se assim eu fosse definir, mas Deus é que sabe de todas as coisas. Amados, quando eu olho para o corpo de Cristo e lendo o livro de Efésios, Paulo fala muito bem sobre este corpo, das juntas, medulas, da unidade do corpo. Paulo fala sobre isso. E ele fala sobre essa interação, essa interdisciplinaridade do corpo, para promover um propósito maior, que é o crescimento do próprio corpo, para promover um benefício maior, que é, dentro dessa visão de unidade corporal, cada um desempenhando o seu papel, fazer o crescimento de um todo. E aí, sempre me vem a palavra de Jesus, falando. A princípio, eu olhava para essa palavra de uma forma exclusiva. Exclusiva no sentido de excluir, mas depois eu passei a olhar com o sentido de inclusão. Quando Jesus falou, lá também no livro de Coríntios, Paulo declarando que Jesus tinha falado nos evangelhos, mas dando uma pincelada de acordo com o conhecimento que ele tinha. E ele declarou que assim: avalie-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do vinho. Pois
O pão representa o corpo de Cristo que é partido e moído por vós. E o sangue representa a nova aliança, aquela aliança que tendes paz uns com os outros, olha a unidade. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu acho isso fantástico, sabe? Eu acho isto muito bom. E aí, trazendo um pouquinho para a visão de corpo, não tem como excluir aí esse conhecimento e não comparar esse conhecimento. Aonde cada célula no meu corpo, ela depende de nutrientes essenciais para a manutenção da própria vida. Já parou para pensar nisso? Se eu fizer um torniquete na sua perna ou no seu braço, que é uma pressão a ponto de minar a circulação sanguínea, o que vai acontecer com o seu braço ou com a sua perna se eu não desfizer o torniquete pelo menos de 3 em 3 minutos? Células vão morrer. Por quê? Falta de oxigênio. Às vezes nem é falta de nutriente. Falta de oxigênio mesmo. Porque às vezes o nutriente está ali na célula, reservado, pronto para ser quebrado e transformado em energia, em qualquer outra coisa que a célula precise. Mas a falta de oxigênio, ela é mortal. É tão assim que uma pessoa, quando ela fica na ausência de oxigênio por 3 minutos, isso já é irreversível para o sistema nervoso central. Provoca sequelas e provavelmente não volta. 3 minutos. Olha o tanto que a gente é frágil. 3 minutos. O que são 3 minutos nos nossos 24 horas? É capaz de levar ao óbito, né? E aqui eu fico observando essa alusão da necessidade da célula em receber esse oxigênio todo o tempo. Mas ela só recebe o oxigênio todo o tempo se essa célula estiver em contato com o sangue. E nós cantamos tanto de sangue. Teu sangue, tua cruz, me levam de volta para Deus. Tua morte, tua vida. Então, assim, esse amor que nos liberta, esse sangue que nos purifica de todo o pecado e que nos permeia a vida, é que nos proporciona o crescimento. Está entendendo? Assim como uma célula ela não pode sobreviver sem o oxigênio, assim nós também não podemos sobreviver sem o sangue de Cristo. Porque o oxigênio ele é permeado, ele é difundido pelo sangue. E também o sangue ele é capaz de distribuir essas propriedades, os nutrientes, e eliminar as excretas. Nós temos uma visão do sangue apenas de eliminação de excretas. Há uma unanimidade quando nós falamos que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O que é isso? Eliminar excretas. Eliminar situações mortais para o nosso corpo. Eliminar propriedades
que trariam morte para o nosso corpo. Mas o sangue, ele é muito mais do que só eliminar excretas. Ele garante vida. Ele leva vida. Ele leva para as nossas vidas espirituais o sangue de Cristo. Ele nos arremete a uma oxigenação. Ele nos arremete a uma novidade de vida, a um propósito novo. E é por isso que eu entendo quando Paulo nos fala que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Olha só que lindo isso. Olha só que maravilhoso quando nós pensamos dessa forma. E aí eu consigo enxergar a ceia naquela forma assim, o meu corpo, é óbvio que é um simbolismo, tá, gente? Mas no mundo espiritual, todo simbolismo tem um propósito, senão Cristo não teria deixado este simbolismo para a gente. Fazer isso em memória de mim. Fazer isto em memória do meu nome. Mas quando Cristo fala isso, não é só o fato de estarmos novamente enxertados na videira. Não é só o fato para relembrarmos, olha, antes eu era uma oliveira brava, agora eu sou uma oliveira que estou enxertado na oliveira verdadeira. Antes eu era uma parreira brava, agora eu fui enxertado na parreira verdadeira, na videira verdadeira. Não é só este o propósito de unidade, mas de trazer a vida e vida em abundância. Então, quando eu pego aquele pão e olho para ele, aquilo ali me conecta com Cristo. Eu consigo enxergar a minha vida, assim como Paulo declara lá no livro de Colossenses, que a carta que era contra as nossas vidas foi rasgada. E nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E eu faço uma conexão quando Paulo lá em Coríntios fala que nós éramos oliveiras bravas e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então, quando eu pego aquele pão, que eu olho para ele, eu me vejo enxertado nesse corpo, nessa videira. Porque Jesus, em João capítulo 15, ele faz um simbolismo do seu corpo como sendo um corpo de uma videira. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então, quando eu pego aquele pão, eu me vejo enxertado nessa videira, literalmente. E quando eu bebo do vinho, simbolizando o sangue de Cristo, ali eu vejo uma nova oxigenação, uma carga extra de oxigênio para manutenção desse ramo, para manutenção do meu enxerto em Cristo, para manutenção das propriedades que me movem diante desse corpo. E eu sei que, estando enxertado neste corpo, eu posso produzir alguma coisa. Eu posso, captando esse oxigênio diário, que eu vejo pela palavra, a leitura da palavra, a oração, a comunhão com os santos,
Eu vejo isso como captar nutrientes espirituais. Para que através desses nutrientes espirituais, seja ele a unção necessária, seja ele a capacitação necessária, acabou virando um pleonasmo aqui, porque unção é capacitação. Então, quando eu estou captando, quando eu estou buscando, quando eu estou recebendo desse corpo, recebendo dessa novidade de vida, recebendo os nutrientes necessários, irmão, é impossível que eu não venha frutificar. E fomos feitos com esse propósito de frutificar dentro deste corpo. Jesus, em João capítulo 15, ele declara abertamente: é interesse do Pai que nós venhamos o quê? Frutificar. É interesse do Pai que o nosso fruto permaneça. Porque, novamente, aí eu vejo um pouquinho de biologia. Uma árvore, para frutificar, ela gasta excessiva energia. Um fruto para uma árvore requer um excessivo investimento de energia para produzir um fruto. A ponto de que quando a árvore percebe que ela frutificou no tempo errado, ou alguma coisa diversa aconteceu, ela aborta o fruto. O fruto literalmente cai sem que antes venha cumprir o seu propósito. É interessante isso, eu tenho um pezinho de mamão lá em casa. Um frutificou, deu flores na época da chuva que passou. Agora a gente já entra na época de mais seca, onde aqui em Goiás a gente esturrica, de tão seco que fica. E o outro pezinho ele veio um pouquinho mais atrasado, talvez porque faltou nutrientes, sei lá. Mas o fato é que as flores que estão frutificando agora, irmão, na hora que forma o fruto, ele cai. E eu fico olhando e falei assim, meu Deus, frutificou na época errada, gastou energia na época errada, prejuízo. Então é interesse de Deus que nós venhamos frutificar e que o nosso fruto venha permanecer. Mas para isso, irmão, tem que saber até a hora certa de dar fruto. A diferença das intempéries que eu estou citando aqui para você, do mundo biológico para o mundo espiritual, é que o mundo espiritual, a chuva seródia, os nutrientes, quem determina é Deus. E ele só vai secar se eu permitir que ele seque. Então, no mundo biológico, está aqui a natureza proclamando a glória de Deus e nos ensinando todos os dias. Se faltar oxigênio para uma célula, apoptose, necrose, morte celular. Se faltar nutrientes para uma planta, aborta o fruto no meio do caminho, desperdício de energia e já era. Mas no reino de Deus não é assim. Essas coisas estão aí para nos ensinar. No reino de Deus nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Que a seca não vai ter nenhuma propriedade contra as nossas vidas. Porque as nossas raízes estarão tão profundas que nós pegaremos água do lençol freático. Mamoeiro não tem essa capacidade. Cresce até rápido, mas não tem essa capacidade. Quando nós estamos em Cristo,
Como o salmista fala no Salmo 1, nosso prazer é meditar nessa palavra dia e noite. Eu acho que essas são as propriedades, tá? Pelo que a palavra de Deus fala. Que as propriedades de eu estar ligado, frutificando perenemente diante do Senhor, crescendo diante do Senhor, em estatura e graça. É primeiro atentar para essa vida espiritual, assim como eu atento para as necessidades biológicas do meu próprio corpo. Eu não tenho necessidade todos os dias alimentar. E ainda que eu me abstenha do alimento por um propósito de jejum ou de catástrofes, o meu corpo ainda vai resistir algum tempo. Mas é impossível que eu não volte a alimentar e o meu corpo continue resistindo. É impossível que eu me abstenha totalmente dessa alimentação e o meu corpo continue nas mesmas propriedades saudáveis de um corpo que vive em novidade de vida. É impossível eu promover uma hipertrofia corporal, promovendo o jejum e abstinência de alimento. Quando eu ia e fazia academia, o meu instrutor me orientava, falou, coma bastante, porque você vai precisar. Para quê? Nutrientes geram energia, que geram propriedades, que promovem a hipertrofia celular. Aí fazendo alusão ao corpo de Cristo. Nutrientes geram energia, que geram propriedades, que promovem o crescimento do corpo de Cristo. Agora, quais são os nutrientes espirituais? Porque os físicos eu sei muito bem. Eu cuido do meu corpo. Amados, nutrientes espirituais. Palavra. Já viu tanto que a gente negligencia isso? A gente, muitas das vezes, tá? Muitas das vezes, a gente passa em períodos imersos na palavra de Deus, buscando conhecimento, e isso é insaciável. Quantos já passaram por essa onda? Vai lá, busca conhecimento, busca. Aí parece que está com reservas energéticas, para de buscar um tempo. Mas se voltar, o interessante é que nós tenhamos esse hábito de sempre buscar a Deus. Como o salmista em Salmo 1, antes o meu prazer, o que é antes? Antes de qualquer coisa, o meu prazer é meditar nessa palavra, o meu prazer é buscar esse nutriente espiritual, o meu prazer é fazer isso, porque assim eu serei como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Assim eu serei uma pessoa que sempre estará em crescimento contínuo e independente das intempéries que vêm nesse mundo, eu estarei buscando de uma fonte que é inesgotável, que é a fonte de Cristo. Que independente das catástrofes que aconteçam à minha volta, se eu estiver embasado nessa palavra, alicerçado nessa palavra, amados, a chuva sempre vem quando nós buscamos nessa palavra. Está lá no livro de Oséias. Oséias, capítulo 6. Capítulo 6 basicamente fala sobre isso. No versículo 3 é muito conhecido. O que fala? Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Mas se você continuar lendo, ele fala assim, porque assim, se nós procedermos,
O Senhor sairá como nós, em nossas vidas, como a alva. Já viu o sol saindo? Quando o sol começa a nascer, irmão, não tem trevas que resistam. As trevas se recolhem. Depois coloca lá no YouTube, sol nascente de uma visão panorâmica. O sol, aonde o raio chega, as trevas têm que recuar. Então, essa é a primeira propriedade. O Senhor, quando você busca o conhecimento, quando você busca o nutriente, e você está enxertado nesse corpo, esse sol vai vir em você como uma alva, aquela força do sol da primeira manhã. Trevas não vão te resistir. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque a palavra de Deus fala: e recebereis poder ao descer sobre vós Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. E em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Falarão novas línguas. Farão obras maiores do que Cristo fez. Porque Cristo está fluindo em nós. E essas obras maiores é porque temos obras para fazer em Cristo Jesus. Amém? E eu continuo vendo nessa visão do corpo, dentro dessas propriedades que nós acabamos de falar, e desse versículo que nós acabamos de comentar, Oséias capítulo 6, versículo 4 e 5, que além do sol que virá como a alva, Deus virá a nós como uma chuva seródia. Ou seja, no mundo espiritual não vai ter aridez espiritual. Vai ter todos os nutrientes quando eu buscar o conhecimento de Deus. Então, de onde vem o nutriente? Do buscar em conhecer a Deus. É tão interessante isso, que quando nós voltamos um pouquinho, falamos, por que Oséias falou e profetizou dessa maneira? No capítulo 6. Volta no capítulo 4, versículo 6, e fala o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o... Então, qual que é a base da nutrição cristã? Conhecimento. Quando eu me abstenho de buscar o conhecimento de Deus, quando eu me abstenho de Deus, tá, irmão? Cuidado com o que você está colocando também internalizando dentro do seu coração. Ouvir todas as coisas, reter o que é bom. Porque da mesma forma que nós temos bons profetas, existem também os falsos profetas. E enganam a muitos, porque falta também o conhecimento. Porque quem tem o conhecimento, você bate o olho, você fala assim, eu vou reter só o que é bom, porque tem coisa aqui para mim, ó. Mas eu também não posso cair no erro da igreja de Éfeso. Lembrei da carta aos Efésios. O que a igreja de Éfeso fazia? Eles eram tão ortodoxos na palavra, cheios do conhecimento, irmão. Não era qualquer um que chegava para falar com os efésios e falar, peraí, meu, o que é isso? Esse negócio aí que você falou não tem nada a ver com a palavra, não.
cheios do conhecimento. Foi até elogiado por Jesus Cristo na carta ao Apocalipse, ao anjo que está na igreja de Éfeso. Parabéns pelo zelo que vocês têm pela palavra de Deus. Mas nós não podemos cair no erro deles. Não do zelo. Porque Jesus logo em seguida fala assim: porém tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Então nós temos que ser realmente cheios dessa palavra, que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. A palavra rica, cheio dessa palavra, cheio desse conhecimento, cheio dessa nutrição espiritual. Que a palavra de Deus habite em vós abundantemente, porque é esse abundantemente que nos fará prosperar espiritualmente. Quer ver um exemplo? Um exemplo prático. Está lá nos Salmos, recomendando aos jovens. Só que esses jovens aqui eu vejo um jovem espiritual, tá? Eu não vejo um jovem físico. Aonde fala assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. E logo mais adiante ele fala assim: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a abundância de palavra, a abundância de conhecimento nos traz não somente o alicerce e as raízes necessárias, mas também, como o livro de Oséias nos proclama, atrai bênçãos. Que bênçãos é essa? O sol da justiça sobre a sua vida e a chuva seródia sobre a sua vida. Não precisa de mais nada. Porque o sol é a única coisa que uma planta precisa para produzir alimento, além da água. O que uma planta precisa, irmão? Água, está fixado num solo e sol. Ela capta a energia do sol, capta os nutrientes que ela sugou da água e da terra e transforma isso em matéria orgânica para que ela venha sobreviver. Quando eu estou cheio do conhecimento de Deus, quando eu estou buscando da maneira correta, eu tenho raízes, eu tenho conhecimento, e esse conhecimento vai atrair o que? Como Oséias falou em Oséias 6, capítulo 6, versículo 4 e 5. Primeiro atrai o sol, depois atrai a chuva. O alicerce do Evangelho, como Paulo nos declara no livro de Coríntios: olha, eu preguei, Apolo pregou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Depois que foi colocado esse alicerce do Evangelho em nossas vidas, esse conhecimento do Evangelho em nossas vidas, cabe a nós buscar, prosseguir em conhecer a Deus, cabe a nós ter sede de Deus, cabe a nós desejarmos Deus ardentemente. E aí vem o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é espiritual, meu irmão. Porque o que nos desmotiva a buscar esse conhecimento, que é rico em propriedades, que nos promoverá o conhecimento, é a preguiça que a carne nos dá. Porque que outra explicação eu tenho para uma pessoa que não consegue ler a Bíblia? Sejamos sinceros. O que te falta? Hoje nem analfabeto tem desculpa, porque tem a Bíblia em áudio e está no YouTube de graça. Que muitas das vezes, quando eu não tenho
eu não posso ler, eu posso ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir. O que é isso? Ouvir e ouvir e ouvir. A própria Bíblia nos explica que a Bíblia tem que ser feita como um animal que rumina o seu próprio alimento. Por isso que eu falo que não dá para separar aquilo que Deus já criou daquilo que nós podemos ver no mundo espiritual. O próprio Jesus nos ensina dessa forma simples. Então, esse ruminar da palavra, esse buscar da palavra, esse encher da palavra, nos traz propriedades espirituais que nos promovem o crescimento, que nos promovem a frutificação, que nos promovem sermos uma pessoa como o projeto de vida nos ensinou. Acho que foi em 2013, teve o ano da frutificação também. Mas aqui é novidade, João 15:16, não fala da videira? E vos designeis para que vades e deis frutos. Então nós temos propósitos, irmãos. Nós não podemos ser inchados da palavra como os Éfesos, mas nós temos que pegar essa propriedade e aplicar no primeiro amor. E qual que é o primeiro amor? Nenhuma célula capta todos os nutrientes para engordar, a não ser uma célula de reserva chamada adipócito, gorda, cheia de gordura e reservas energéticas dentro dela, que pode ser usado no momento de escassez. É bom ter reservas. Alguns até brincam, falam, se tiver uma guerra eu estou preparado. Outros falam, isso é muito investimento. Mas a verdade é que, olhando para o mundo espiritual, eu também tenho que ter reservas. Eu não posso viver como uma pessoa que mendiga o pão, sendo que Deus me fala para sentar à mesa. Eu não posso viver como um cachorro que vive de migalhas, sendo que Deus me faz filho e me coloca na mesa para comer do pão e beber do vinho. Sabe? Eu não posso olhar para essa palavra e começar a duvidar. E tem gente que é pior ainda, olha para a palavra e fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, virou até uma reza. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aí você fala, o que a Bíblia fala que você pode? Não sei, eu nunca li, eu nunca estudei sobre isso. Pereceu já. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas peraí, o que você é? Eu não sei, tem crise de identidade. A palavra de Deus fala que eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. A palavra de Deus fala que eu sou embaixador do reino, aonde eu colocar a planta dos meus pés, Ele me deu por herança. Estuda as propriedades do embaixador. Eu represento o reino dos céus aqui, irmão. Aonde eu chego, as trevas têm que sair. Se, tão somente se a presença de Deus estiver em mim. E como que eu atraio a presença de Deus? Esteja ligado nele. E para quem não sabe me encontrareis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Simples assim. Tem gente que fala assim, eu vou me alimentar hoje. Tomou um remédio para azia e come. Nem está querendo comer. Mas eu vou me alimentar porque eu tenho que me alimentar. Agora outros você coloca o alimento na frente dele e fala assim, não quero comer isso não, me dá um biscoito aí. Me dá alguma coisa que é agradável ao meu palatar. Amados, nem todos os nutrientes são agradáveis ao paladar.
mas eu preciso de todos para constituir todas as propriedades que eu preciso. Nem tudo na vida cristã é muitas das vezes agradável à minha carne, você está entendendo? Mas eu preciso me esforçar para comer desse Espírito, para ingerir desse Espírito, para estar ligado nesse sangue, recebendo as oxigenações necessárias, os nutrientes necessários, o conhecimento necessário. Porque se eu me abster disso daqui, já era. E aqui eu gostaria de terminar e finalizar com a seguinte: vocês já conhecem isso, porque circulou muito no WhatsApp, falando de uma resposta sábia de uma pessoa. Fala assim: qual necessidade que eu tenho de ir à igreja, de congregar, de ficar lendo essa palavra? Eu já li a Bíblia tudo, eu já conheço várias pregações, e eu achei tão simples, mas tão assim, tudo, essa resposta que foi dada, porque a resposta foi justamente essa: olha, a minha esposa faz o alimento e prepara o alimento todos os dias para mim, e eu não me lembro de quantas refeições eu fiz. Algumas eu me recordo porque estavam mais saborosas, que marcam. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu não sei mais aquilo que eu me alimentei no passado ou as nutrições que me vieram, mas eu tenho a certeza que foram essas nutrições que me fizeram chegar até onde eu estou. E a importância de continuar lendo e alimentando é porque, se eu parar de alimentar, eu sei que eu vou padecer, e isso vai atrair várias doenças: raquitismo, anemia, desenvolvimento impróprio, doenças autoimunológicas até, gastrites. E aí, fazendo alusão à palavra de Deus, irmão, tem gente que tem o hábito de ler a Bíblia em 3 meses, outros em 6, outros em 1 ano. Mas eu não posso me dar por vencido. Se eu li a Bíblia uma vez, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Eu confesso para os irmãos, eu nunca li a Bíblia inteira, ou se li, eu nem sei se eu li. Porque o que eu gosto é o seguinte: eu pego uma coisa e vou estudando. Ali eu vou em vários trechos da Bíblia. E eu estou me esforçando para criar um hábito, como eu já falei aqui para os irmãos, através de mini hábitos, de pelo menos ler a Bíblia toda, uma vez. Falar assim: não, eu li de capa a capa. É porque não tem um nexo se você ler de capa a capa. Por exemplo, agora eu estou lendo o livro de Reis. Aí eu vou lá, leio Reis e vou lá em Crônicas, para ler a crônica dos reis. E vou lá no profeta que profetizou na época daquele rei. Porque aí eu tenho um contexto em cima de vários textos e coloco uma história dentro da minha cabeça que seja mais completa. Então, assim, eu não sei te falar, eu já li todos os livros. Mas falar assim, eu peguei a livro de Gênesis ao Apocalipse para ler, eu não dei conta de fazer isso nos meus 37 anos de existência, não. Mas eu já li muita coisa disso aqui. E assim, eu quero que você entenda que não é aquilo que te coloca na boca todos os dias para comer que vai te manter vivo.
é a permanência desse alimento e a qualidade da nutrição. Porque, por exemplo, se eu comer uma maçã agora, ela é hipocalórica. Daqui 10 minutos eu estou com fome. Mas se eu comer uma picanha gordurosa, o negócio vai demorar um pouquinho mais. Então depende muito da qualidade daquilo que você está se alimentando, daquilo que você está buscando para si. E concluindo, irmão, dentro desse corpo de Cristo, nos propósitos de frutificação, nos propósitos de fazer parte desse reino, não só para sugar seiva, não só para sugar poder, não só para sugar conhecimento, mas para começar a multiplicar isto de forma necessária, cumprindo uma ordem de Cristo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é tão bom quando a gente gera filhos e filhas espirituais. Tão bom quando a gente faz discípulos. Isso nos motiva a fazer sempre mais, a estar sempre mais, como referência e menos como evidência. Tem uma diferença. Muitas das vezes o meu referencial não é a evidência. A evidência é aquela coisa que está brilhando, aquela coisa que te chama atenção, está em evidência. Agora a referência, muitas das vezes, você vai buscar em livros empoeirados. Por exemplo, Cristo. Cristo, ele está em referência ou em evidência na sua vida? Cristo tem que ser referencial. Porque aqueles que colocaram Cristo como evidência, veio um fogo, encheu do poder, mas eles não sabem fazer quando aquela situação silencia, mais ou menos como o povo lá no deserto. Moisés subiu no monte, ficou 40 dias lá no monte, o povo falou assim: pronto, morreu. Arão, levanta outro líder aí para nos guiar no deserto. Arão comete a maior besteira que ele podia fazer. Levanta um bezerro de ouro e fala: esse é o seu Deus que te guiará pelo deserto. Basados em evidências, não em referências. Não, peraí, Deus está acima daquilo que a gente não pode ver. Ele está em caminhos aonde a gente não pode andar, mas Ele nos leva a andar em caminhos maiores e melhores do que o meu pensamento pode imaginar. Então, quando eu tenho Deus como referência, a palavra como referência, o alimento de crescimento como referência, irmão, é impossível não frutificar. É impossível não querer fazer alguma coisa. É impossível eu ficar só captando sem querer dividir isso com alguém. Então, que nós venhamos na manhã de hoje, concluindo esse estudo do jejum, refletir justamente nisso. Para que eu tenho ceado? Com medo de perder o meu vínculo de enxerto com Cristo? Ou eu tenho ceado para receber um pouco mais de novidade de vida, para que eu possa multiplicar isso e levar vida a outras pessoas que não têm? Para que eu tenho me alimentado? Buscado talvez uma essência para resolver os meus próprios problemas, ou através desse alimento receber as circunstâncias ou as substâncias necessárias espirituais para impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados? Levar uma benesse, os benefícios de Cristo àqueles que não têm o benefício de Cristo. Deus complete essa palavra no seu coração. Eu agradeço a Deus pela oportunidade.